Há algumas semanas, já mais de um mês, aqui em São José, está acontecendo um evento internacional, não sei quem é que ficou sabendo. A gente participou de pequena amostra lá no Shopping Oriente, estava tendo lá mas algumas outras programações que até a gente foi e acabou sendo cancelado, que era uma conversa com um astronauta que ia ter. Mas é muito interessante esse evento, porque os próprios astronautas, né, vêm, conversam, de uma certa forma, em alguns eventos públicos, mas é um evento que está acontecendo justamente aqui em São José. É a primeira vez no Brasil, né, que está acontecendo esse evento aqui. Já aconteceu 35 edições em outros lugares do mundo, mas isso também mostra a importância que essa cidade tem nesse aspecto até mesmo espacial, né? Acho que há 2 anos atrás foi lançado um foguete aqui construído, né, na Índia, e acho que 1 ano atrás também foi lançado alguma outra coisa construída aqui. Eu não entendo muito, mas de uma certa forma eu me sinto feliz, né? Às vezes quando as pessoas perguntam, e aí, como é que é lá São José? São José é uma cidade inteligente, é uma cidade tecnológica, os caras mandam as coisas para o espaço lá em São José. Mas tudo isso faz parte da nossa cidade, e é interessante a gente ter esse certo convívio. Eu vou colocar esse vídeo aqui. Ricardo, acho que a legenda não vai aparecer isso, então eu vou pedir para o Ricardo ir aqui, Ricardo. Bota o mouse para cá. I am an astronomer. I love watching the night sky. E vai aqui, ó. There's a sense of wonder in seeing the full moon Joga o mouse para or cá. the stars Vai aqui. strewn across the heavens in the Milky Way. Agora volta o vídeo. For us as Volta do Christians, Ó, quem sabe inglês vai entender, mas a tradução eu tentei colocar da melhor forma possível, acabou ficando um pouquinho we do errado more ali, than mas wonder. essa ela é cristã, ela faz parte desse grupo chamado Cristãos na Ciência, que aqui no Brasil é a BC2, né, ao quadrado, e ela é diretora, né, de uma das organizações espaciais, e ela fez um vídeo com imagens dos telescópios que temos por aí, falando sobre a galáxia, e ela conta um pouco da visão dela sobre as galáxias e aquilo que Cristo, a forma com que ela enxerga Cristo em tudo isso. Então pode dar o play agora. I am an astronomer. I love watching the night sky. There's a sense of wonder in seeing the full moon or the stars strewn across the heavens in the Milky Way. For us as Christians, we do more than wonder. We worship. Because we know that the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. The universe didn't just appear on its own or arise from an impersonal force. There's a person behind the universe. And that person is the same one we know as our Lord and Savior. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Through Him all things were made. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. In Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. Today, telescopes give us new views of God's creation. I love galaxies. Every galaxy contains billions of stars. With each new telescope, our view sharpens. We're just discovering a wealth of new galaxies and stars and planets.
that God has known all along. The universe is incredibly vast. The new Webb telescope pointed at a tiny spot in the sky, the size of a grain of sand held at arm's length. That spot looked empty. But it is filled with thousands of galaxies. Our own galaxy, the Milky Way, would be tiny on this scale. God's view of the universe is vast beyond our imagining. God says, "As high as the heavens are above the earth, so are my ways higher than your ways." Yet God has come to us in Jesus Christ. As high as the heavens are above the earth, so great is God's love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. The vast heavens point us to the vastness of God's love. E aí, vocês gostaram da viagem espacial? Então vem cá, vamos fazer a nossa oração hoje. Quem que vai ser astronauta? Não, você também? Então, senta aqui. O teu pai já constrói avião, né? É um pulo para construir foguete. Vamos fazer então. Hoje a gente vai orar o nosso amigo Mateus também. Hoje não vai ficar com a gente no foco para você estar. Vocês são muito queridos, sabia? Tudo bem, graças a Deus hoje. As estrelas. Deixa eu ver. Ei, som. Voltou? Bom, a gente já iniciou o sermão, conforme vocês puderam ver, e eu lembrei desse texto bíblico que também fala, né? É uma promessa que Deus fez a Abraão, que teria tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia na praia. Aí eu fiz a associação, né? Nossa, então de cristãos vai ter 6 trilhões de cristãos no mundo? Obviamente que Deus não está falando nos números exatos, mas sim que aquilo que acontece, assim como o universo é feito, as estrelas existem, assim também os cristãos existem, unicamente pela vontade de Deus. E Deus está falando isso para Abraão. Abraão, pode ficar tranquilo, você não vai fazer nada para essa descendência, para esse número de pessoas ser tão grande quanto aquilo que eu estou dizendo. Então fica tranquilo, quem vai fazer tudo sou eu. E aí, conhecendo então, aqui é uma foto do telescópio desse Hubble, né, que foi comentado lá, das galáxias. Então cada pontinho desse é uma galáxia existente. São, né, milhares, milhões, bilhões de galáxias que já foram computadas. E eu trago isso porque é muito importante, e graças a Deus hoje nós temos essa oportunidade de enxergarmos isso. E para enxergar melhor, deixa eu
Liga a luz. Nós temos a alegria e a oportunidade de enxergarmos isso, essa imensidão do universo. E isso é interessante para a nossa reflexão, porque quando eu li esse texto na primeira vez, eu fiquei pensando, por que o apóstolo Paulo colocou a criação de Deus num assunto que não estava muito atrelado à criação de Deus, mas sim a uma criatura específica, o ser humano? Se nós vamos lendo ali no capítulo 7, capítulo 8, você vai sendo induzido a ver aquilo que o Espírito Santo está fazendo na tua vida, o que ele fez já, o que Jesus Cristo fez na cruz por você. E aí o apóstolo Paulo, usando uma retórica bem interessante, ele fala do nosso sofrimento, mas em meio a isso ele coloca toda a criação. Podemos tirar algumas perspectivas disso que o apóstolo Paulo falou. E há uma palavra que liga as duas coisas: gemidos. O que podemos colocar então por sofrimento? Tanto o universo criado, e hoje nós vemos a infinita quantidade de coisas que foram criadas por Deus, quanto os trilhões de átomos que temos no nosso corpo. Eu fui ver quantos átomos existem no nosso corpo, é uma coisa quase que mais que as estrelas do céu. Tudo isso foi criado por Deus. E esse é um ponto importante na nossa reflexão, porque quanto mais hoje nós temos acesso a isso que Deus fez, mais nós podemos olhar para Jesus e não entender nada, absolutamente nada, porque o raciocínio é o seguinte: como é que esse Deus que fez tudo isso veio através de um ser humano? Por que tudo isso que foi criado, e agora cada vez mais estamos descobrindo todas as maravilhas do universo, por que esse que está acima de tudo veio em Jesus Cristo? Qual que é o sentido disso? A gente fica um pouco maluco se começa a pensar sobre isso. Por que isso faz sentido? Alguém poderia dizer, isso é para mim. Mas o correto é nós falarmos, isso é por mim. Se eu digo que isso é para mim, há um certo merecer disso. Mas quando eu enxergo toda essa grandiosidade de Deus e vejo que Ele fez isso em meu lugar ou por mim, muda completamente a nossa visão de Deus, e cada vez mais o nosso amor a Ele se enche, porque é um amor que é maior que o universo também. E esse amor é dado a nós por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo então está nos trazendo essa reflexão. Mesmo as coisas sendo imperfeitas no universo, Deus cuida disso, porque Ele quis assim, conforme o apóstolo Paulo nos ensina. Deus cuida disso para que esse amor de Deus em Jesus chegue até mim. Então Deus mantém o universo todo. E essa cientista que nós ouvimos, a tese dela, como eu falei no início do culto, ela tenta mostrar que cada galáxia existente, que cada planeta, cada estrela existente nessa galáxia, tudo isso que o universo nos está demonstrando, são coisas feitas perfeitamente para que aqui na Terra a vida aconteça. E isso é surpreendente, porque então a gente vai vendo, Deus organiza e mantém tudo organizado em meio à imperfeição, porque todo esse universo geme.
todo esse universo sofre, mas ele ainda mantém a organização de como foram criados, porque em algum momento específico dessa história que vivemos, Jesus precisou chegar até mim. E isso é surreal, cara. E às vezes a gente pode olhar para Deus e falar, mas Deus, você não se importa comigo? Vamos estudar astronomia, aí vocês vão ver o quanto Deus se importa com você. Mas é impressionante como a nossa imperfeição egoísta ainda coloca em dúvida o que Deus faz por nós. E isso é muito interessante porque os salmistas nos mandam contemplar a natureza, contemplar a criação, olhar para o céu. Agora eu entendo por que os salmistas dizem, olhem para o céu. Porque se nós não olharmos para cima, nós vamos olhar para o umbigo. E quando nós olhamos para o umbigo, nós nem olhamos para o lado. E quando não olhamos para o lado, que dirá então para tudo que Deus fez? E é o que o apóstolo Paulo está nos lembrando. Não é só você que sofre. Não é só você que passa por dificuldades. O universo todo está sofrendo. E assim como Deus cuida de todo esse universo, que a gente pode ter uma pequena prova, né, do que é. Eu não sou especialista para falar para vocês de tudo aquilo que eu ouvi e li até nesse livro aqui que o Arthur ganhou, né? Mas é impressionante que se Deus cuida de tudo isso, o apóstolo Paulo vai fazer o link. Ele também cuida dos seus gemidos. O Espírito Santo vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Aquilo que em nós é um imenso universo, a nossa mente, que às vezes ela nos leva para condições que às vezes só um remédio pode nos ajudar. Ou ela nos aterroriza tanto que nós tentamos decifrar o que está acontecendo nela. E aí quando alguém nos pergunta, Lucas, por que você está assim? E a gente responde, eu não sei. Eu não sei por que eu tenho esse tipo de sentimento, eu não sei por que vem esses pensamentos na minha cabeça. Está muito complicado. Dentro desse não saber, o Espírito de Deus está agindo para controlar o caos que existe em nós, da mesma forma que controla o caos que existe no universo todo. E essa é uma lembrança que nós precisamos ter diariamente, porque senão nós vamos fazer, conforme é da nossa característica humana, olharmos para nós como centro do universo. Onde é o centro do universo? Depende de quem está olhando. Há pouco tempo atrás se acreditava que a Terra era o centro e o Sol girava em torno dela. Depois a gente descobriu que não, que de uma certa forma o Sol é o centro. Depois a gente descobriu que não, que existem outras estrelas e que o Sol é uma das mais pequenas e nem é o centro dessa galáxia. E aí depois a gente descobriu que essa galáxia não é o centro em si mesmo. Ela faz parte de um conjunto de outras galáxias e que a gente não sabe onde é que é o centro. Porém, quando nós ouvimos da palavra de Deus que Ele criou todas as coisas, nós temos uma certeza. Opa, achamos o centro. Achamos aquele pelo qual a perspectiva dele faz com que todas as coisas fiquem ao seu redor, que é Deus. E isso é importante no nosso dia a dia, porque mudar a nossa visão de que nós somos o centro do universo para que Deus é o centro do universo é uma mudança muito radical naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. Porque quando eu tenho a perspectiva de que não sou mais eu, mas Cristo que agora vive em mim e que a partir dele o universo é criado,
Eu vou olhar, como diz Jesus, para o joio e para o trigo e vou dizer o seguinte: deixa ali. O centro de tudo é que vai resolver esse problema. É o centro, é Deus que vai resolver quem é o joio e quem é o trigo. Não somos nós aqueles que de uma certa perspectiva achamos, não, nós somos o centro da plantação. Nós somos o centro porque nós lançamos as sementes. Não. O convite do apóstolo Paulo aqui é nós lembrarmos então que o Espírito Santo, ele quer nos conduzir, ele quer nos arrastar, quer nos coagir a não olharmos mais para nós como o centro de todas as coisas, mas enxergar em Deus e enxergar nesse Deus um Deus que vem até nós e quer ser todas as coisas em nós. Quando a gente começa a entender isso, não no sentido racional, mas quando a gente começa a colocar isso na nossa vida, o choque que a gente tem é muito grande. Por isso que muitos cientistas que não são cristãos, eles vão estudando, vão começando a ir mais fundo naquilo que eles estão tentando colocar como tese, e chega um ponto em que eles passam a crer. Óbvio que o Espírito Santo está agindo ali, mas essa forma que o Espírito Santo faz na vida desses cientistas é justamente para mostrar: você pode procurar em todos os lugares, mas no final você sempre vai encontrar Deus. E o ponto é aqui também: muitas pessoas procuram Deus e encontram Ele, mas não enxergam a si mesmas nesse Deus. Por isso não creem. E normalmente essa é uma procura nossa: encontrar em Deus aquilo que nós somos. Deus, o Senhor permite que eu seja como eu sou. Se o Senhor não permitir, o Senhor não é Deus. E aí o apóstolo Paulo nos lembra: mas espera aí, meu filho, Ele é o Criador de todo o universo, Ele mantém todas as coisas em ordem, Ele quer manter a sua vida em ordem. Você vai confiar em quem? Em quem não consegue criar nada igual a você? Ou naquele que criou todas as coisas? A matemática é simples. Por isso, há um alerta do apóstolo Paulo, mas um consolo extremamente importante. Se nós estamos passando por sofrimentos, por angústias que nós não conseguimos explicar, pode ser que isso vai nos acompanhar por toda a nossa vida. Pode ser que aconteça. O nosso pedido é que não. Deus, me liberte disso. Eu peço que o Senhor me cure. A gente pode fazer isso e deve fazer isso. A gente pode fazer isso por uma pessoa que está sofrendo. Deus, cure essa ansiedade que ela tem. Cure essa doença que a aflige tanto. Porém, como o apóstolo Paulo disse, Deus quer as coisas assim. Pode ser que isso não aconteça na nossa vida, mas aí vem o conforto e o principal ponto desse texto. Aquilo que nos aguarda, aquilo que já estamos vivendo, aquilo que já é a única certeza que nós temos, que é: estamos eternamente com Jesus. Isso vai dar fim a todos esses gemidos, a todos esses sofrimentos. Que possamos aguardar essa glória futura que já é presente em Jesus Cristo, com confiança, e sabendo que é o Espírito Santo que está nos agarrando para não sair dali. E aí sim, na vida eterna nós vamos poder contemplar todo esse universo criado por Deus, sem a imperfeição. E por último, eu até brinquei nas minhas anotações: tomara que esses cientistas continuem cristãos na vida eterna, que daí eles vão poder explorar o universo sem tempo limite. Eles vão ter eternamente para estudar tudo aquilo que Deus fez.
E essa é uma boa notícia, porque nós vamos viver eternamente no centro do universo, que é Deus. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.